Olá, estamos aqui em mais um episódio da 11ª temporada do Like a Boss e a gente tem uma empresa muito interessante que eu tenho certeza que você vai poder enxergar muita coisa que você faz, que você gosta de fazer, o que você consome e poder refletir alguns ensinamentos, alguns insights que a gente vai trazer por aqui. Eu sou Paulo Silveira, sou CEO da Lura e tô com o Rodrigo Dantas, CEO da Vindi. Tudo bem, Dantas? Tudo bem, 2 clientes da Insider. Exatamente, hoje a gente está com a Carol e com o Yuri, que são fundadores da Insider. E queria que vocês começassem falando isso. O que é a Insider, mas por quê? Qual que foi a vontade? Você fala, opa, existe uma oportunidade aqui, eu gosto de fazer isso, logo vou criar a Insider que faz o quê? Eu acho que parte muito da nossa trajetória de vida, assim. Então, acho que eu até vou passar para trás, assim, da minha época de faculdade. Eu fiz faculdade nos Estados Unidos e fiz faculdade nos Estados Unidos porque eu jogava tênis. Então, recebi bolsa acadêmica, mais atlética para fazer a faculdade lá. E desde essa época de faculdade, a gente já recebia ali os kits para você ser um atleta, você já recebia ali um kit de boas-vindas com roupa. Assim, sempre tinha um apego muito grande para a parte de roupa. Acho que eu nunca tinha pensado em empreender com roupa, acho que assim, uma coisa que nunca cruzou minha cabeça, mas meio que aconteceu naturalmente, né? E acho que da época de faculdade, eu lembro de voltar dos Estados Unidos para o Brasil e na época a Abercrombie era aquela hype, né? Então, hoje ninguém mais lembra de Abercrombie, mas na época era uma hype absurda. E aí eu pegava as roupas lá nos sales, lá, saía aqui nos outlets, 70% de desconto e vendia aqui no Brasil. Então, era o meu hustle ali de época de faculdade, assim, meio que começou ali alguma coisa com roupa, né? Olha só, eu falei que muita gente ia se identificar, aposto que agora, só nesse começo... Só de outlet, falar de outlet. Só de gente comprando coisa lá fora e trazendo aqui, vendendo na mala, já começou, né? Aí depois modernizaram no dropshipping e tudo mais, mas enfim. O meu era raiz mesmo, botava na mala e trazia. E assim, não fazia muito dinheiro com isso, era mais assim, tipo, ter um dinheirinho ali a mais, não sei, empreender ali, acho que já começava a coçar ali de ter alguma coisa voltada ao empreendedorismo. Então, acho que assim, falando do início da Insider, foi muito dessa necessidade pessoal minha com roupas aqui no Brasil, né? Então, sempre transpirei muito, trabalhava no ambiente corporativo, usava roupa social. E nos Estados Unidos tem a undershirt, a camiseta para usar por debaixo da camisa, que é uma cueca de cima, assim, é o jeito mais fácil e popular de dizer. E aqui no Brasil é uma categoria que não existia. Eu pesquisava ali no Google e não encontrava nenhum produto dentro dessa categoria. O máximo que o pessoal ali encontrava era a camiseta básica, comum, daquelas grandes marcas que a gente já está acostumado. E aí, com esse insight inicial, meio que despertou esse interesse de a gente olhar mais a fundo. E aí, acho que até falando de background, tanto eu quanto a Carol, na época a gente era consultor, né? Então, a Carol era do BCG, consultoria estratégica, e eu da Falcone, consultoria de gestão. Então, foi um pouco ali do momento inicial que a gente começou o negócio. Até complementando um pouco, contando onde a nossa história se cruza, então eu e o Yuri, a gente é um casal. Então, a gente tem esse desafio aí de empreender juntos como casal. Então, contando Vou ser sincero, esse é um dos menores desafios que vocês vão ter. Os menores desafios? Não, acaba que a gente tem a oportunidade de conversar muito sobre a Insider, né? Então, pra gente não é nenhum peso a gente tá jantando, tá no fim de semana e começar a brainstorming, a ter ideias e discutir sobre elas. Pelo contrário, né? Enriquece cada vez mais a tomada de decisão dentro do business, catalisa a formação de ideias e projetos. Mas aí, contando como foi minha visão da indústria da moda para começar, eu nunca liguei para moda. Eu me formei em engenharia no ITA e aí fui para consultoria estratégica. Quando eu fui para consultoria estratégica, eu peguei projetos de óleo e gás, de farmacêutica, de indústrias de base, mas nunca consumer, nunca nada focado em moda, nessa indústria também. Só que quando o Yuri surgiu com essa ideia, e eu sempre tive uma vontade de empreender, falei assim, vou ser sua sócia, vamos começar isso daí então. E aí, 1 mês depois que eu saí do BCG, a gente abriu o CNPJ da Insider, e aí a gente foi trabalhando a 4 mãos, desenvolvendo produto, pensando em como vender, vendo que vendas online ia ser uma forma muito barata e rápida e escalável
de colocar um produto no mercado e testar o market fit. E isso foi em que ano que é o lançamento? Qual que é o primeiro produto que vocês vendem? E como que esse produto é construído, costurado, literalmente? Então foi em 2017 que a gente fez a primeira venda, exatamente há 6 anos atrás. Então, dia 27 de março de 2017, a gente fez a primeira venda e inaugurou o e-commerce da Insider. E a gente começou com as undershirts. Então, se for ver o portfólio que a Insider construiu hoje em dia, onde que a gente chegou depois de 6 anos, é algo bem, assim, diferente daquele produto original, mas que preserva o mesmo DNA da funcionalidade, uso da tecnologia têxtil e o design thinking para elaborar o produto. Então, a gente foi para o consumidor final e começou a entender qual dor você tem a usar roupas sociais no dia a dia. Aí todo mundo, a gente é do ambiente de consultoria, todo mundo usava roupas sociais, todo mundo falava, o calor do Brasil, uma coisa muito inviável usar roupa social, é meio desconfortável. E aí a gente cruzou com essa ideia de undershirt, que o Yuri trouxe muito dos Estados Unidos, e aí foi entendendo como fazer um produto extremamente funcional, e como enabler, a gente descobriu a tecnologia têxtil. Começou a se relacionar com a supply chain, não só com o fornecedor do tecido, mas com fornecedores de tecnologias ao longo da supply chain do têxtil. E viu que essa é uma indústria muito interessante, muito tradicional e pronta para ser disrupted. E não tinha ninguém no mundo fazendo algo que poderia, de fato, mudar essa indústria, olhando para a supply chain, né? Então, olhando para como o produto é vendido, o movimento de DNVB, ele traz muito isso na mudança do canal de venda, né? Em como o produto é vendido para o consumidor final. Mas em como esse produto é formulado e botando a funcionalidade no centro, em vez da estética do produto, que é o que a indústria da moda faz muito até hoje, aí a gente considera que tem um pioneirismo da Insider muito grande. Acho que você trouxe vários pontos, só complementando, acho que meio que a nossa mentalidade na época, né, o que a gente enxergou de insights ali sobre a indústria é extremamente tradicional, né, como que a Carol já comentou. As pessoas que fundam marcas, geralmente elas são estilistas, pessoas que vêm da parte criativa e elas querem fazer moda. Então, a primeira coisa que uma pessoa que lança uma marca que ela quer fazer é uma coleção. Então, jogar uma linha de produtos super ampla. Do nosso lado, foi totalmente o contrário, né? Então, o primeiro 1 ano e meio, a gente só tinha um único produto. O e-commerce você entrava lá, Insider, era só um produto. Era Insider Undershirt, eram quase que sinônimos. Até quando a gente participou no Shark Tank, lá o programa, tinha uma TV no fundo que era Insider Undershirt. Era um único produto e o único problema que a gente resolvia. E pra gente, hoje olhando, parece super óbvio, ampliar produto, linha feminina, tudo isso. Mas na época a gente tinha muita dúvida se a gente deveria ou não lançar outro produto. A gente falou, pô, esse produto tá tracionando, tá dando certo, a empresa tá crescendo. Será que se a gente vender outro produto, a pessoa... Vai atrapalhar o poder de decisão. Exato, vai trazer uma complexidade e atrapalhar o nosso foco, porque também do nosso lado é poucos recursos, business bootstrapped, a ambição não era tão grande quanto hoje, obviamente, então a gente enxergava a Insider ali como um business que ia pagar as nossas contas, que a gente ia viver bem com ele. Para mim, na verdade, foi um side hustle por 2 anos. Os primeiros 2 anos da Insider, eu trabalhava em startups, e aí pegava uma parte do meu salário e aportava na empresa para ficar comprando tecido, pagando marketing digital. E aí a empresa foi crescendo também com o próprio caixa, né? E o início da Insider foi bem baseado nisso. Nesse segundo round, acho que é legal entrar um pouco nas DNVBs, né? E conceito e um pouco do modelo de vocês também. Como é que vocês identificaram que esse é o modelo que vai seguir para os próximos anos, né? Porque você citou o DNVB, eu queria até entender o que é essa sigla. A gente já trouxe algumas empresas de DNVB aqui, mas o que é essa sigla, para onde vai, se vocês se encaixam, onde que vocês se encaixam? Acho que falando lá do início, a gente nem sabia o que era DNVB, nem sabia que isso existia. Então, meio que no início a gente falou, qual o jeito mais barato de começar essa empresa, porque a gente não era uma empresa, era um produto. A gente enxergou uma oportunidade de mercado de lançar um único produto com uma única função, com uma única necessidade, atendendo um público. Então, a gente não estava tão preocupado em ter um modelo de negócio, mas a gente estava preocupado em pegar esse produto e vender. É a dor do empreendedor bootstrapped que está ali. Aí acho que, não sei se vale fazer um nivelamento, bootstrapped é quem nunca captou dinheiro com investidores, né? Então, rodar ali com o próprio caixa, com suas próprias finanças. Então, acho que do nosso lado essas dores de curtíssimo prazo, que é falar, vamos botar isso para vender, vamos correr atrás, fazer o que for preciso
para crescer o mais rápido possível, vender o máximo possível. E falando de modelo de negócio, a gente foi meio que crescendo da forma que foi mais barata e escalável. Então, é digital. A gente vai abrir loja física? Não existe dinheiro para isso. Então, vamos para o digital. Dentro do digital tem uma série de ferramentas. Foi uma época onde toda a indústria do digital começou a se profissionalizar, né? Então, as principais plataformas começaram a crescer. Temos aqui a Vindi, né, do Rodrigo, como super exemplo também de business que veio ganhando tração desde aquela época também. Então, a gente vê assim, de uma forma geral, já tinha um ecossistema praticamente pronto que a gente só podia plugar e se preocupar com esses outros pontos de marketing, distribuição. Então, foi meio que natural para a gente, sem olhar tanto para modelo de negócio. Aí, acho que conforme o business foi escalando, a gente falou, e aí, qual é o próximo passo? E aí, qual é o próximo passo? E a gente foi vindo com mais ambição, com mais vontade de ter passos maiores, assim, mais longe. Perfeito. Só explicando, então, o conceito de DNVB, então, a marca nativa digital verticalmente integrada. Então, a Insider, como o Yuri contou, nasceu no digital. Hoje em dia, a gente é 100% digital, por um foco muito grande em um canal que funciona para a gente, que tem escalabilidade, que a gente ainda consegue enxergar muito potencial de crescimento de forma sustentável. E a outra parte do verticalmente integrada é que é muito comum marcas que usam um private label para fazer o produto. Então, às vezes, chega para um private label e o produto já está ali pronto, construído, e a marca basicamente coloca o label dela e começa a vender o produto. Já as verticalmente integradas, que é o caso da Insider, vai desde a parte da idealização do produto. Então, no caso, a gente vai lá para trás na cadeia, até a etapa mais fundamental do tecido, que é a fibra, entende que fibra a gente vai usar, como esse tecido é construído, como a gente consegue introduzir tecnologia, até chegar no produto acabado. Então, tem uma participação muito grande na criação, design desse produto. E aí, a gente casa com essa parte do design thinking, que é casar a idealização do produto com a dor que, de fato, o consumidor final sente. Então, como uma empresa de moda, a gente vai menos para coleções baseadas num conceito estético, numa tendência estética, vai muito mais para lançar um produto de cada vez, baseado em gaps que a gente percebe no mercado e necessidades do consumidor não atendida por meio de roupas. Minha história com a Insider já é até um pouco depois da fundação, que eu tô lembrando aqui as primeiras compras que eu fiz, e acho que eu acompanhei um pouco esse lançamento, assim. Eu queria saber, assim, vocês modelaram o produto, abriram o e-commerce, mas como chegar no grande público? Porque vocês tinham um grupo ali que testaram a camiseta, acho que num grupo das consultorias, né, do mercado financeiro, talvez, mas como que vocês conseguiram comprar o mídia, escrever o conteúdo, né, porque hoje, para mim, tá muito nítido como vocês chegaram nesse grande público, porque redes sociais são muito legais, mas como é que foi o primeiro momento, assim? Então, assim, com 1 mês de empresa, a gente foi no programa Shark Tank. Então, a gente tinha só undershirt, tinha vendido 200 peças até então, e a gente teve esse canhão de mídia. Então, assim... Que faz sentido bastante pro B2C, né? Exato, que faz muito sentido pro B2C. E aí, acabou que a gente nem fechou o deal, que a gente, ali no programa, aceitou uma proposta, mas na vida real a gente não fechou o deal. Mas foi uma exposição muito grande, muito positiva, e aí continuou tendo reprises, mais gente conhecendo a Insider. Então, teve esse empurrão muito grande. E, como eu trabalhava em startups, na parte de BI especificamente, eu tinha um contato muito próximo com o pessoal de performance marketing. Então, quando falava de aquisição via Facebook, Google, ainda era algo novo para um empreendedor mainstream do direto ao consumidor naquela época, mas eu já sabia como a coisa funcionava. Então, pedi um freela para um amigo meu, eu falei assim, já que você pilota aí, você não quer me dar uma ajuda aqui, começar a pilotar nosso marketing de performance? E era uma época que o CAC ainda estava bastante controlado, então a gente conseguiu também bastante tração inicial, rodando performance marketing, conseguiu ampliar o brand awareness da Insider bastante naquela época, e chegou no patamar assim, de faturamento 10 vezes maior do que a gente projetava, só com undershirt. E aí a base de clientes começou a pedir produtos adjacentes. Beleza, gosto muito desse produto, mas não tem mais nada para eu comprar. Eu queria tanto comprar uma underwear, uma camiseta básica, por que vocês não fazem? E a gente foi começar a desenvolver esses produtos, pensar qual é a underwear ideal, o que o Brasil não está atendendo, por que essa pessoa não está comprando da marca X e está pedindo para a gente criar um. Mesma coisa com camiseta. E aí chegou no pré-pandemia, a gente tinha undershirt, underwear e camiseta básica no nosso portfólio.
sendo que o best-seller ainda era Undershirt. Acho que, aí só voltando um passo atrás, acho que assim, tem várias coisas que a gente ia percebendo no mercado brasileiro, não só na indústria da moda, mas a gente vê até em outras indústrias. Então, sei lá, bens de consumo, alimentos, sei lá, um exemplo que me pega todo dia é iogurte. Nos Estados Unidos, assim, tem uma opção gigantesca de iogurte grego de ótima qualidade. No Brasil, aqui tem no máximo 1, 2 marcas. Aí você pega outro tipo de indústria, indústria da moda. Os tecidos que são utilizados nas roupas básicas essenciais é tecido de péssima qualidade, tecido barato, e meio que a gente fala, cara, não faz sentido um país desse tamanho não ter nenhuma empresa trabalhando com tecnologia têxtil, com produtos de alta qualidade, que de fato tem um público para isso. Então a gente também foi percebendo que o público da Insider é o público que gosta de produtos premium, que consome, sei lá, cafés especiais, que gosta de um lifestyle diferenciado. Você também é do café, né? Não, o Paulo é do café, né? né? Boa, eu também. A Carol também. E aí, só pegando o gancho de onde a gente parou, então, pré-pandemia, Undershirt ainda era o best-seller, só que pandemia, home office, ninguém usava mais camisa social no dia a dia. A gente falou assim, e agora? As vendas caíram muito. A gente pegou os 2 outros produtos. Nossa, a pandemia bateu mesmo. Bateu. Direto. Nossa, porque... a pandemia eu Faz comprei sentido. muita máscara de vocês. Porque a gente trocava, eu corria na academia do prédio e aí tinha que correr com máscara. E a única máscara que eu conseguia correr era a máscara de vocês. A cliente das antigas, então. Aí, Mas a máscara veio depois, né? A gente estava passando um sufoco antes de lançar. bootstrapping, tendo já investido dinheiro para formar estoque e com as vendas de Undershirt indo pro buraco, assim, gente, kit home office, vamos pegar essa underwear e essa camiseta, falar que é o kit home office, vamos bater nessa tecla e vamos que vamos. Aí, não só recuperou o patamar de vendas, quanto aumentou a receita da Insider com esses 2 produtos. Em paralelo, como a gente usava nanoprata, que é um ativo que a gente coloca em alguns produtos, com ação antimicrobiana, a gente pensou assim, antimicrobiano, antiviral, tem também o potencial desse princípio ativo funcionar para o antiviral também. Foi desenvolvendo em conjunto com esse parceiro e laudando em conjunto e reformulando, né, o produto para ter também essa atividade de antiviral. Assim que saiu o laudo, a gente já colocou para produção e lançou as roupas, né, tanto a camiseta quanto a máscara, com atividade antiviral, antes do mercado. E aí conseguiu muita projeção também por meio de TV, rádio, revista, todo tipo sites, todo tipo de mídia. E aí isso ampliou muito o awareness sobre Insider e trouxe uma base de consumidores enorme. E não só consumidores homens, mas principalmente mulheres, que têm esse apelo maior a comprar um produto de proteção para cuidar da família. E aí, assim, se desenrolou ao longo da pandemia. Começou a pandemia, a gente vendeu muito bem esse produto com atividade antiviral, mas, obviamente, a pandemia terminou em algum momento, graças a Deus. E aí a gente se viu com o desafio de tracionar o restante da linha de produtos para aquele público que era muito amplo, então tinha um público para o qual a Insider era de fato appealing, que é esse consumidor que valoriza produtos premium, qualidade, a funcionalidade do produto, e tinha clientes também que simplesmente não converteriam para esses outros produtos, porque tinha um apetite muito menor ao valor que ele vai pagar para uma camiseta básica. E aí, a gente se viu com esse desafio grande de tracionar o restante da linha de produto, se reinventar na aquisição, porque antes o CAC era baixo, usando Facebook e Google. Depois da pandemia, entrou iOS 14 e entraram também muitos players offline, começando a bidar no marketing de performance, inflando também o custo de aquisição. Então, a gente teve que se reinventar na estratégia de aquisição, introduziu mais vários canais, começou assim, engatinhando, pensando como que a gente vai fazer isso dar certo, até que, de fato, a gente conseguiu assim, encaixar e fazer virar. E os outros produtos, a gente foi incrementando linha de produto, aprimorando o marketing, a forma como a gente vendia cada um deles e fazendo também com que o nosso CRM, né, que é o que extrai o LTV da base já adquirida, ficasse ainda mais redondo. Em resumo, não existe ideia boa, né? Acho que assim, tem muita gente está começando a empreender que acredita que
eu tive uma ideia incrível, vou executar isso que vai dar certo, né? Acho que do nosso lado a trajetória foi assim, pivotando e mudando de trajetória, mudando de ideia, testando coisas novas o tempo todo. E se a gente parar essa mentalidade, se a gente parar de inovar e fazer diferente, acho que é o começo do fim. Então acho que é meio que o modus operandi sempre tá mudando. E pressão também, né? Então, sem investidor, rodando no bootstrapping, constraint de caixa, ou fatura ou quebra. Tem que faturar, tem que arrumar um jeito de fazer dar certo. Então, assim, tendo também essa pressão muito grande, a gente foi, assim, se obrigando a se reinventar e descobrir um caminho que funcionasse ao longo da trajetória. Vou fazer uma pergunta um tanto pessoal aqui, como consumidor também, né? Acho que os nossos pais lá, eu tenho uma cultura que as mulheres compravam as cuecas dos homens, né? Acho que saiu até pesquisa. Quem compra underwear na família é a esposa, é a dona de casa, né? Mas a gente tá vendo um novo perfil, né? Eu tô falando até por mim, porque eu compro cueca na Insider, né? Então, eu sempre ganhava de festa e usava aqueles presentes pro ano e trocava, né? Enfim. Olha, a gente já... Vou fazer um parênteses aqui. A gente já, para essa edição, a gente trouxe empresas de marketing de influência. E eu falei que tem esses mecanismos de influenciador. Tem aquele influenciador que você gosta por causa do assunto que a pessoa domina. E tem outro que você quer saber até o que a pessoa comeu no café da manhã. Então agora com esses detalhes íntimos do usa a cueca da Dantas, Insider. eu espero... Imagino que não vai ser como no Shark Tank, que é TV aberta e tal. Mas vamos deixar o link dos afiliados aqui da Insider para esses detalhes aí que o Dantas está trazendo pra gente. Mas mudou mesmo esse perfil de consumo, né? De pessoas que consomem esse tipo de produto, né? Bastante. Então, hoje em dia, assim, obviamente, a gente tem uma base de clientes mulheres que compram cuecas e camisetas e produtos para seus maridos e compram também para elas hoje. Então, foi também onde a gente conseguiu achar uma oportunidade de ter produtos femininos e já ter uma base inicial de clientes mulheres que comprariam para elas. Então, quando a gente decidiu expandir linha de produto, inclusive para o feminino, a gente não partiu de uma base do zero para começar a adquirir, mas 25% da nossa base de quem comprava para os homens já eram mulheres. Caramba! Mas sim, temos esse comportamento muito forte dos homens que compram para eles mesmos, porque eles estão buscando algo que só eles sabem as dores que eles sentem em relação aos produtos que tem no mercado. Então só eles sabem o que é appealing. Cara, desculpa te cortar, mas eu fiquei me perguntando se eu tinha mudado o perfil de consumidor ou se eu não tinha um produto para eu comprar com esse tipo de qualidade, né? Acho que tem os dois, assim, né? Sim, tem uma mudança também da categoria de underwear que a gente propõe, que é de um produto commodity, que você vai comprar alguns drivers, né, de compra de underwear. Ou era baseado no preço, aí você compra aquele pack exagerando nos valores, tá? De 10 por 100 reais. Ou era compra de conveniência, que é tipo, tô comprando roupa, e aí lá perto do caixa tem umas caixinhas assim de cueca. Já que eu tô aqui, deixa eu pegar uma aqui. E aí nenhuma das duas compras leva o fator qualidade em consideração. E a gente propõe essa introdução da compra drivada pela qualidade e funcionalidade do produto para a categoria de underwear também. E aí vou fazer o merchan aqui, e quem usa sabe que o produto assim fideliza de uma forma totalmente diferente. Acho que, assim, vale dizer, a maioria das marcas fala, cueca, vamos fazer alguma coisa aí, não consulta modelagem, meio que pega o que o fornecedor tem, solta no site, coloca só o logo. Do nosso lado, a gente pesquisou tecido, elasticidade, o elástico que vai, o comprimento, modelagem, testou em diferentes corpos, assim, a quantidade de esforço, de tempo que a gente gastou, eu duvido que qualquer outra marca tenha gasto, assim, do ponto de vista de nível de detalhe. Por quê? A indústria da moda é feita para ser muito SKU, muito produto, lança coleção, então é um outro modus operandi. E aí acho que com isso a gente consegue focar muito ali no produto e trazer alguns diferenciais, e para a gente é o que faz diferença no longo prazo. Não adianta ter um marketing bom se o produto do outro lado não está à altura. Para entender, então tem esse design do produto que faz parte do coração de vocês, decisão da fibra, fornecedor. Esses business como o de vocês que envolve mais, né, brick and mortar, coisas físicas, né? Tem o produto, tem estoque, são sempre mais complexos, não tem, né? Porque envolve logística, faltou produto, atrasou a entrega, atrasou a produção. Como que hoje vocês estão organizados com isso? É relativamente simples?
ou extremamente complexo para saber quantos produtos desse, porque está chegando a Páscoa, esse vai ser maior. Não, porque se esse aqui ficar aqui no estoque, nem em dezembro, no Natal, nem na Black Friday eu vendo, isso já está, de alguma forma, tem alguma inteligência, ou em empresas que ainda estão crescendo, é muito no feeling, que eu acho ótimo, tá? Como que tá essa parte aqui do back office? Eu não sei qual que é o nome quando a gente tem alguma coisa de beleza, de moda aí. Acho que eu vou puxar essa daqui de profissionalização. Acho que a gente está no momento da empresa de profissionalizar, né? Acho que no início lá atrás, meio que eu e a Carol, a gente conseguia tocar tudo, fazer as coisas no feeling, e entendendo, aqui compra mais, aqui compra menos, aqui tá com muito estoque, vamos fazer uma promoção, alguma coisa assim. Então, meio que a gente conseguia pilotar um aviãozinho pequenininho. Qualquer erro você consegue consertar ali em voo mesmo. Agora um 747 você não consegue pilotar sem um nível de competência muito grande em cada uma das funções, olhando cada uma das variáveis. Então, do nosso lado foi assim... total profissionalizar, parece que não, mas assim, é essencial que você seja muito assertivo com esse forecast de quanto que você vai comprar de matéria-prima, quanto você vai vender, é super crítico, né, os desafios de produto físico mesmo. Sim, a gente já melhorou muito, mas assim, ainda tem muito que melhorar nessa frente de planejamento, de S&OP. Pra gente que roda bootstrapping, controlar o caixa é fundamental. E muito do caixa vai estar parado em estoque, ou de matéria-prima, ou de produto acabado. E é sempre um trade-off entre, se faltar estoque, perdeu venda. Se tiver estoque excessivo, é caixa parado e compromete a saúde financeira da sua empresa. Então, assim, esse mistério de como balancear estoque, como prever vendas da melhor forma possível, é muito chave para o nosso business rodar e para o nosso modelo de negócio. E acho que também, Dantas, você perguntou em mecanismos de SaaS, né? O e-commerce, vocês decidiram lá atrás, usaram uma plataforma, vocês criaram do zero, a experiência do usuário para ter... vocês têm um visual bem clean, né? E tudo tem aquela cara do básico, do clean, do direto, que eu gosto bastante, né? E isso também foi vocês que fizeram ou uma parte vocês terceirizaram? Como que foi essa parte? Agora a parte da frente. Acho que vale dizer que tudo que a gente entende que é core business, que é chave essencial, tem que ser feito dentro de casa, né? Então... o nível de empenho, de detalhe é sempre diferente quando você tem um time que está 24 horas pensando nisso, focado nesses detalhes, né? Acho que falando de uma construção visual do site, sempre foi muito focada para a experiência do cliente. Acho que tudo que a gente faz na Insider é clichê falar isso, né? Mas é voltado à experiência do cliente. Então, teste AB, entender o que performa melhor, o que os clientes têm preferência do ponto de vista de site, né? Acho que entra nessa parte de e-commerce, bem como uma empresa de tecnologia mesmo. Então, acho que a forma de ver o site ou ver a estrutura digital é muito parecida com uma empresa de tecnologia pura. Então, a gente tem essa preocupação de estar com as melhores ferramentas, ter um time de tecnologia interno também customizando e tirando o melhor proveito do que já existe. Então, acho que do nosso lado a gente não mede esforços para criar a melhor experiência possível para o cliente e tornar a venda online algo mais fácil, né? Porque, no final das contas, ninguém quer gastar muito tempo ali com uma parte burocrática de compra, né? Acho que a compra tem que ser fluida, fácil e, assim, óbvio que tem muito espaço para melhorar ainda, mas é sempre um trabalho contínuo. Qual que é o tamanho do time hoje? Se puder falar alguns números também, os números né? que vocês acharem que vocês conseguem abrir da empresa, que são interessantes. Beleza. O tamanho do time geral hoje é por volta de 100 pessoas, né? Então, acho que é a estrutura mínima necessária para o patamar que a gente está de receita hoje, né? Então, de clientes, a gente já está com mais de 500 mil de clientes no Brasil. Que já compraram um item? 500 mil pessoas já compraram um item? Violento. Aí a gente também já começou uma frente global, né? Então, quem está fora do Brasil aqui até ouvindo pode ir no insider.clothing e também é um site que faz o international shipping, entrega para um monte de lugar fora do Brasil, sai daqui. E aí acho que assim, de
de SKUs, número de produtos, a Carol acho que pode dizer aí com mais detalhe, mas o objetivo nosso é continuar crescendo, continuar expandindo aí, tanto de produtos, receita, time, assim, a gente vê que tem muita oportunidade para continuar trazendo esses produtos essenciais com tecnologia têxtil, com diferenciais, que as pessoas se relacionam e gostam no dia a dia. Por que vocês decidiram ir para fora do Brasil? Né? Acho que uma pergunta importante. Normalmente, moda não faz isso. A moda brasileira não faz isso. E para ser bem sincero, em startup isso até costuma ser criticado hoje em dia, né? As pessoas falam, não, calma lá, ainda tem muito espaço aqui, você vai perder o foco, que faz algum sentido. Acho que até fazer um fun fact aqui, graças a Deus que a gente nunca teve investidor ou nunca ouviu investidor, porque a maioria dos conselhos, assim, a gente já conversou com muitos investidores, inclusive caras que já estão acostumados com o nosso modelo de negócio, e às vezes alguns dos feedbacks que eles deram para a gente fica feliz da vida que a gente nunca ouviu, né? Então, um deles foi da máscara mesmo. Durante a pandemia, o pessoal falou, a gente meio que estava falando com alguns investidores e a gente até falou da máscara. A gente está com uma tecnologia muito legal para lançar antiviral que elimina o coronavírus. E aí um dos investidores virou e falou assim, cara, mas você não acredita que isso daí vai tirar foco de vocês, que isso daí é um produto que não tem a ver com criação de marca, vocês têm que criar desejo. Pelo contrário, eu acho que tem a ver com criação de marca. Então, aí foi de fato o ponto que a gente discordou, assim. Então, acho que do nosso lado a gente entende que é tecnologia têxtil, a gente está se diferenciando e trazendo um produto inovador para o mercado. Se for uma máscara e as pessoas precisam, maravilhoso. Algumas vezes aí a gente já teve esses dilemas, assim, de para onde seguir, e aí acho que, assim, eu e a Carol, a gente, no final das contas, sempre acabou bem alinhado, assim, dos próximos passos. Então, a gente considera, assim, que essa proposta de valor da Insider é appealing até mais para fora do Brasil, para mercados mais desenvolvidos, que até para o Brasil. E aí, aqui no Brasil, também a gente acaba esbarrando numa curva preço-demanda. Nossa tecnologia é cara, muito mais cara do que um algodão. Não tem como a gente abaixar o preço, a gente já cobra o preço justo. E para a gente conseguir um público muito amplo, muito mainstream, a gente vai ter que ou abaixar o preço, ou em algum momento começar a olhar mercados de fora. Quanto mais cedo a gente começa a olhar, mais cedo a gente aprende. Mais tenta, mais erra, mais itera, e tem mais tempo para ir se reinventando e construindo algo fora. E a gente viu essa oportunidade, a mesma coisa que a gente viu aqui no Brasil, né? Qual o jeito mais barato de eu começar a vender? Criando um site, fazendo um marketing e vendo o que dá e descobrindo ao longo da jornada. Então, a gente fez basicamente um clone do nosso site local para o internacional. A mesma estrutura de pick and packing e armazenagem que a gente usa hoje para o Brasil, a gente faz o shipping para fora. A gente conseguiu um bom deal de envio, né, de transportadora. E a gente subsidia tax para alguns países que tem tax, dando para quem está lá fora uma experiência muito lean, né? Então a pessoa não tem que receber o pacote pagando tax, já está tudo pago. Então a gente conseguiu enxergar nisso uma forma de começar a pilotar Insider fora. E o produto que vende para fora segue um pouco do perfil que é vendido no Brasil também? O mesmo produto. Os mesmos mesma produtos. Qualidade, Não, e mesma proporção de SKUs? Na verdade, a gente não tem nem o portfólio completo fora do Brasil. Então, tem alguns itens que a gente não tem nem disponível fora. Então, ainda é bem MVP, ainda é bem incipiente. Mas o objetivo é conseguir oferecer uma grade super completa para fora. Então, acho que a gente chega lá. Eu acho que é interessante esse comentário que o Yuri fez sobre investidores e até advisors e empreendedores, porque a gente, quando empreende, ouve muita opinião, ouve muitos de empreendedores muito mais sêniores que a gente, e de investidores e de fundos, né? E eu tenho uma visão de que a gente tem que tomar mesmo muito cuidado. Quando alguém vem me buscar, Paulo, eu vou empreender em educação, você pode me dar aqui um conselho? Eu já falo assim, olha, eu estou enviesado, porque em educação eu apanhei tanto que eu vou ser crítico, eu vou ser provavelmente negativo, então
pegue tudo que eu falar, o que faz sentido para você guarda, o que não faz você joga fora, né? Então, acho que a gente precisa ter nesses mecanismos, ainda mais nisso que é muito empírico, muito feeling, muito direcionamento estratégico, muito onde você vai fazer uma aposta. Ouvir o cliente, né, também. O cliente fala muita coisa, né? Então, se a gente for ficar pelo que o investidor fala do playbook do Vale do Silício para aplicar para roupas no Brasil... claro, eu aposto que tem muita coisa útil, mas acho que é isso que... aqui, inclusive, já fazendo 2 jabás, né? Eu estou vestindo uma camiseta da Insider, que não precisa passar, isso é... Enfim, e vou deixar o link aqui na descrição do vídeo do YouTube. No YouTube a gente está na PM3, no canal da PM3, e a PM3 passou por esse também, que vocês têm só undershirts, né? E eles estavam totalmente focados em produtos digitais. E eu fazia a provocação, né? Vamos para também negócios digitais, falar de OKR, de data analysis, não necessariamente para persona de produto. E sempre fica na dúvida, né? Fala, poxa, eu vou perder minha brand? Não, isso é a criação da brand. Você sabe que tem a demanda, você tem pessoas que conhecem, você está envolto nisso. É normal, a gente não precisa ser aquele playbook americano de laser focus, single products, única marca, única persona, único preço... Call to action, assim fica parecendo que nossa usuária não é inteligente o suficiente para... Não, peraí, tem muita informação, tem 2 produtos, As pessoas são perfeitamente capazes de entender a proposta, ainda mais depois que a gente tem um pouco de conexão com a marca, conexão com o canal, conexão com a comunidade. Então, acho que esse mecanismo, que já é antigo de Vale do Silício, de vamos numa única coisa, uma única dor, um único foco, Talvez para o começo faça bastante sentido em muitos casos. Mas depois de um tempo... E eu que estou em educação, você precisa ter... Você já imaginou uma faculdade muito grande com um único tópico, um único curso, um único professor, Não faz sentido, entendeu? É a mesma coisa com roupa, não faz sentido a moda, o que a gente usa, o que a gente precisa ser desse formato. Ou pelo menos não faz sentido se você quer ser grande, né? Aí também tem um... E o próprio cliente, ele puxa a demanda, né? Não é que você tira uma coisa da sua cabeça e você está tentando empurrar para o seu cliente. Muitas vezes, quando você já tem uma base relevante, ele está pedindo esse produto e é uma adjacência, né? Não é que você vai mudar de caminho. Às vezes, você vai acrescentar algo que não vai mudar completamente de caminho, não vai tirar seu foco, mas vai ampliar um pouco desse escopo, desse foco que você oferece. E outra coisa, olhando do ponto de vista econômico, você já adquiriu o cliente. Você introduzindo mais escopo na sua empresa e oferecendo mais produtos, você vai incrementar o LTV dele, né? Um cliente que você já adquiriu, já pagou pelo CAC dele. Ele já tá dele. lá, né? Exato. Então, assim, não tem porquê mesmo você não querer ampliar o seu foco, o seu escopo de atuação. Não, acho que eu ia falar só daquela parte de investidor que, não sei se você ia puxar para esse lado, né? Que acho que até o investidor às vezes tem incentivos desalinhados, porque às vezes ele vai querer justificar para o cara que investiu no fundo em que business ele está investindo ou que lado a investida está indo. E geralmente não, muitas vezes não é 100% alinhado com o interesse do empreendedor e o caminho que o empreendedor quer tocar o negócio, né? Então, acho que falar aqui do nosso exemplo, varejo digital versus varejo físico. Se for falar com o investidor provavelmente vai falar, não, business 100% digital é onde a gente investe. Se tiver exposição no varejo físico, eu estou fora. Então, eu acho que é meio ruim quando você começa a ter constraints ali, ter limitações trazidas por um shareholder ali, uma pessoa que está no dia a dia do negócio. Uma board boa, ela funciona com provocações e o CEO toma a decisão. Essa é a board boa. Senão ele que troca o CEO, se não tá, né? Exato. Porque senão precisa ter um top-down nas estratégias maiores. E a board trabalha... para fazer provocações, não necessariamente atingir um consenso absoluto onde todo mundo está convencido. E eu acho também que agora, março de 2023, quando a gente está gravando aqui, acho que o Venture Capital vai passar por uma grande prova também, por conta a liquidez do mercado é outra, né? Vão ser limpadas algumas teses que não davam certo. Eu acho que isso vai encaixar um pouco mais, né? De ser muito radical numa tese única, tem que ser assim, playbook americano, né? E o Brasil tem outra dinâmica também, o varejo brasileiro tem outra dinâmica, né? Então, acho que vai mudar. Venture Capital tem que mudar. E acho incrível que agora alguns business estão sendo mais valorizados do que outros, né? Então, o que o pessoal chama de startup camelo agora está em alta. E acho que, falando de startup camelo, temos duas referências aqui na nossa frente. Acho que, óbvio que vocês captaram algum recurso ao longo da jornada, mas eu entendo que
a construção do negócio foi independente da captação de recursos. Então, acho que assim, é muito legal para mim e para a Carol, que a gente vem dessa trajetória bootstrapped, ver do outro lado da mesa aqui 2 empreendedores que, fizeram 2 cases de sucesso rodando por conta, conseguindo gerar caixa, criando um produto que agrega valor no dia a dia das pessoas de uma forma significativa. E eu acho que, assim, cada vez mais, eu acho que a indústria toda vai mudar, né? A gente via muito jornalista, a empresa capta tanto, né? Se abrir o LinkedIn, era isso. A gente ficava assustado, né, Paulo? A gente ficava um pouco assustado com algumas teses, A gente achava né? estranho. Obviamente não tínhamos essa visão, mas... Então, acho que agora vão sair mais notícias de empresas falando da estrutura. Empresa tal conseguiu atingir o break-even, empresa tal conseguiu crescer apesar de falta de recursos. Acho que tem outras matérias aí para os jornalistas trabalharem que não é só a captação de recursos, né? Carol, Yuri, essa terceira parte a gente pergunta um pouco sobre a rotina de vocês e como vocês administram, assim, milhões de demandas, mensagens, calendário, fornecedor, né? Produto atrasado, produto extraviado, Logística e aí reversa. aquele cliente muito fiel reclamando diretamente para você, e agenda, tudo isso. Imagino que quando você lida com o direct to consumer é ainda mais complicado, porque tá na flora da pele, assim, né? Boa, tem muita coisa envolvida e tem redes sociais, reputação, reclame aqui, né? Acho que assim, quanto mais você cresce, mais problema você tem. Acho que assim, é meio que preparar a cabeça e falar, vai ter muito problema, isso vai acontecer. O importante é o percentual, né? Acho que se 1% dos seus clientes estão tendo problema, é aceitável. Se 10% dos seus clientes estão tendo algum tipo de problema, é grave. Então, acho que do nosso lado é controlar muito bem os indicadores de qualidade, de produto, de entrega, de eficiência e entender que problemas vão existir e a gente conseguir criar sistemas, ter times qualificados para lidar com esses desafios de escala mesmo. Então, acho que do nosso lado, isso mudou muito rápido. Acho que eu e a Carol, a gente ainda está se acostumando com essa mudança de operação, de forma de a gente ver a empresa e de a forma de a gente atuar na empresa, mas é algo indispensável, é problema em escala também. Então, a gente sempre fala que pelo menos de 6 em 6 meses a gente precisa destruir a estrutura que a gente tinha, porque ela não funciona mais para a escala que a gente atingiu, e reconstruir processos, times, modus operandi, etc. E agora a gente está vivendo um momento desses. Então, pela escassez de recursos e pela austeridade que a gente foi obrigado a ter ao longo da trajetória por ser bootstrapping, a gente cresceu o time da Insider muito bottom-up. Então, no início era eu e Yuri, e os funcionários de atendimento e pick and packing. Aí depois entraram analistas, a gente sempre metendo muita mão na massa, a gente indo desde trabalho de analista, gestor, diretor, head, founder, tudo junto. E aí foi crescendo, mais analistas, e aí a gente contratou agora um layer de VP, de head, que absorvem não só essa demanda de gestão de times, e aí eles vão um pouco além também do trabalho que normalmente é atribuído a diretores, e a parte estratégica. E eu e Yuri, a gente migra para uma posição de fato de co-founder, de visão estratégica, de olhar para fora, de olhar o que é o próximo passo e não necessariamente de ficar resolvendo os problemas do dia a dia e entrando em todo o incêndio que acontece. Então, até para a gente está se reeducando a esse novo modus operandi atualmente. E o que vocês fazem, além da empresa, no tempo livre, que vocês não estão conversando da empresa no tempo livre, por serem um casal? O que vocês... que hobbies, que vocês fazem? A Carol fazem? aponta para mim porque a Carol de hobbies ali, é o bullying educativo, né? Mas, juntos, eu e a Carol, a gente escala de vez em quando, então... Largou o tênis, então, Yuri? Não, eu jogo ainda, né? Jogo, só que jogar não jogo com a Carol, né? Mas aí a escalada a gente faz de fim de semana, assim, um negócio bem legal, escalada indoor. Até um abraço pro pessoal da fábrica aí. Então, do nosso lado, a gente tenta fazer atividades lúdicas, né? E andar em parque, fazer escalada. Tênis eu ainda jogo 1, 2 vezes por semana. Mas acho que assim, é super importante dar aquela desligada do negócio. A gente fica pilhado o dia inteiro com a Insider. Acho que vai chegando fim da noite. Acho que tem que
procurar outros assuntos, assim, acho que eu sou cara do audiolivro, então vou fazendo download, ouvindo um monte de audiolivro, podcast também, a Insider está aí em bastante podcast, a gente também acompanha muito podcast, então alguns dos meus hobbies aí, e acho que a Carol pode falar de outros, ela tem um café também. Ah, é verdade. Acho que o Yuri me zoou no começo da pergunta, porque acaba assim, que eu acho que durante a minha trajetória foram tantas, pressões, assim, então me formei no ITA. Então, para entrar, eu entrei assim, numa pressão de passar no vestibular do ITA desde que eu tinha, talvez uns 16 anos. Aí depois no ITA é outra pressão de estudo constante para se formar. Aí depois do ITA veio o BCG, que é tipo, muito trabalho, tem que estar sempre catching up na parte de estratégia, de gestão, ainda mais vindo de um background de engenharia, e eu não fiz MBA, eu falo que o BCG foi meu próprio MBA. Depois, entrando numa dinâmica de virar empreendedor, catch up em conteúdos de gestão, empreendedorismo, indústria da moda. Então, assim, acaba que a gente sempre eu tive que correr tanto atrás de conteúdo, de me educar sobre os assuntos, que, assim, infelizmente, sobra pouco tempo para hobby. Mas, dos hobbies que eu tenho hoje, acho que café é um grande hobby, que não, assim, ocupa muito tempo e acaba que tem o benefício indireto, que é sempre dar aquele boost de animação pro dia a dia. E eu sou do interior de Minas. Então, assim, historicamente, ao longo da minha vida, o hobby foi muito entrar em contato com a natureza. Porque em Minas é muito comum que toda família tem uma granja, tem um sítio, tem uma fazenda e fim de semana todo mundo vai lá, se conecta, vai na cachoeira. Então, assim, pra mim, hobby, antes de eu ir pro ITA, foi muito relacionado a entrar em contato com a natureza. Estando aqui em São Paulo e a gente viajando pouco, porque até no fim de semana tem que trabalhar muito, acaba que é um hobby ter um lazer mais urbano, de conhecer novos restaurantes, conhecer mais lugares dentro da cidade, visitar, às vezes, exposições que estão tendo, uma orquestra. Então, ter essa programação mais cultural urbana também, é uma coisa que a gente valoriza muito. Boa. Mas acho que o importante é esse, né? Desligar, conseguir ter atividade que você vai fazer que você não vai pensar em business, não vai pensar na Insider. Então eu queria agradecer a Carol e o Yuri. Tá os links aqui, tô deixando o link também para Vindi, para quem quer trabalhar melhor com meios de pagamentos, e também o link para a Lura, essa escola, esse ecossistema de tecnologia que a gente tem montado com a FIAP, com a PM3 e com a Lura. Até a próxima.